Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Rogério Augusto Bilibil e este é o canal Professor Bilibil Responde, um canal destinado a responder ou ajudar, com reflexões que porventura vocês tenham necessidade de ter mais uma opinião, mais uma versão. Eu tenho várias questões que já me foram perguntadas há um bom tempo e por isso eu não vou nominar as pessoas que fizeram essas perguntas, porque elas já foram objeto, como eu disse, de várias oportunidades. Mas tem uma coisa que, quando eu trabalho com os cursos de licenciatura, não só da área de história, eu já atuei com licenciaturas de geografia, de pedagogia, de letras, de artes, e muitas vezes os alunos suscitam um debate, e lá pelas tantas do debate alguém faz a pergunta. É muito frequente isso. Professor, afinal, a educação brasileira tem solução? E é algo realmente bastante desafiador. Hipoteticamente, tudo tem solução. Mas para responder a isso, a gente tem que, pelo menos, ampliar um pouquinho dois eixos. Primeiro, o que seria solucionar a educação brasileira? Eu entendo que solucionar a educação brasileira seria nós atingirmos a condição de termos uma educação em todos os níveis, universalizada, ou seja, para todos e com qualidade para todos. Mas aí vem o segundo eixo. O que é um ensino de qualidade? Porque para alguns pode ser que um ensino de qualidade seja você capacitar um indivíduo para exercer uma função, que é, por exemplo, o que uma universidade faz. Transforma um estudante de ensino médio num engenheiro, num advogado, médico e assim por diante. Educação de qualidade pode ser você preparar uma pessoa para exercer a cidadania, cidadãos todos nós somos de berço, em todos os aspectos, profissionalmente, socialmente. Educação de qualidade também pode ser, e é essa, para mim, a definição que eu mais gosto, tornar um indivíduo autônomo. Tem muito no ideário iluminista sobre isso. Ou seja, o sujeito, o indivíduo, ele se torna livre, ele se torna autônomo a partir do momento em que ele detém conhecimento e ele produz as suas próprias convicções, não as toma emprestado da religião, da ciência, da cultura, da tradição. Ou usa tudo isso segundo o seu filtro e produz a sua própria convicção, a sua própria versão da realidade, a sua própria dinâmica de existência. E aí esse indivíduo é um indivíduo autônomo. Para mim, a educação teria que caminhar para isso. Mas voltamos à nossa pergunta. Então, dentro desta conjuntura, a educação brasileira tem solução? Para que a gente possa ter uma educação com qualidade universalizada, da pré-escola ao doutorado, eu acho que são precisos alguns ajustes. Educação se faz, fundamentalmente, da interação entre aluno e professor. Eu vejo com muita tristeza que o país, nos últimos anos, começou a debater educação fora da escola, como se a formação que o professor precisa exercer de nada valesse, que pode ser substituído pelos pais da criança. Eu vejo isso com muita tristeza. Então, estou fazendo isso para reforçar o ponto de que, para termos uma boa educação, é necessário que o professor tenha respaldo da sociedade, tenha condições materiais de exercer a sua profissão e ele tenha uma remuneração adequada que o torne digno da responsabilidade que ele tem. Mas é preciso também que os alunos tenham
de acordo com o seu nível de entendimento, disciplina, vontade de aprender. Quando é uma criança, quando ela é muito jovem, os pais precisam atuar junto à criança, junto ao adolescente, para que ele tenha a responsabilidade e a ética de ser um bom estudante. A partir do ensino médio, eu acredito que já é possível desenvolver isso no próprio aluno, né, no ensino superior e assim por diante. Então, nós precisamos de um professor com as condições de uma família que se estruture e que leve a educação a sério, e nós precisamos do maior desafio, que é a educação ter o respaldo da sociedade. É a educação ser vista como um bem valiosíssimo, né? Tanto quanto as discussões econômicas do país, que são pertinentes, que são importantes, deveria se fazer uma discussão sobre a educação. Quando há um movimento de paralisação em universidade, normalmente esses movimentos são mal vistos por uma parcela da sociedade. Isso não poderia acontecer, porque se todos entendem que a educação é importante, se há um movimento, uma paralisação, se os professores estão denunciando que algo está errado, no mínimo a sociedade deveria ponderar, refletir, procurar saber do que se trata antes de condenar publicamente esse movimento. Uma outra situação que a gente percebe que a educação não tem respaldo da população é que dificilmente alguém vai definir o voto no prefeito, no governador, no presidente, considerando a educação como um dos bons aspectos, dos grandes aspectos a serem trabalhados por esse futuro gestor. Um bom exemplo de como a educação não tem respaldo da sociedade é nós vermos a universidade achincalhada, é nós vermos a figura do professor desprezada, e eu estou falando isso de um processo longo, não estou falando do momento atual tão somente. Nós vemos autoridades da educação dizerem que a educação é sacerdócio, e isso não cria nenhuma revolta na população. Isto é uma prova evidente de que a educação não tem o respaldo da população. Então, a educação tem jeito? Tem. Se a sociedade se convencer que ela é importante. A educação tem jeito? Tem. Se os pais entenderem a educação dos seus filhos como algo que eles precisam colocar a sua dedicação, o seu tempo e incutir nos seus filhos a responsabilidade de ser um bom estudante. A educação tem jeito? Sim. Se nós aparelharmos as escolas, dermos uma carreira aos nossos professores e uma formação de qualidade a eles. Aí sim, eu acredito que a educação do Brasil tem jeito. Valeu? Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, acessem o nosso canal, se inscrevam e tragam aqui contribuições para nós construirmos um Brasil cada vez melhor pela via do conhecimento. Professor Billy Bill responde, uma viagem ao conhecimento. Valeu?